Hoje nós vamos falar sobre preparação para 21 quilômetros, mas não é sobre qualquer diquinha, qualquer coisinha assim. Não. Hoje eu quero fazer uma análise detalhada como foi que eu fiz a preparação de uma aluna para correr os 21 quilômetros dela. Uma preparação que durou 12, 13 semanas, se não me engano, aqui foi de abril, foi início de abril que ela começou a treinar e primeira semana de julho competiu seus primeiros 21 quilômetros sem nunca ter corrido 21 quilômetros. A minha ideia é fazer uma análise, apresentar para vocês os pontos positivos, negativos que teve da preparação, algumas questões que a gente teve que adaptar, situações que, quem sabe, para você pode se identificar. Assim como eu, ela também é uma pessoa intolerante à lactose, então tem coisas assim que são interessantes que eu vou estar trazendo sobre estratégias e como que a gente decidiu trabalhar para ela ter um melhor resultado na sua meia maratona. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida, tenho uma assessoria de corrida que é a Pro Elite Assessoria, e se você quer se tornar, por exemplo, meu aluno e ser orientado por mim dentro da corrida de rua, no link da descrição você pode dar esse próximo passo e vir a se tornar meu aluno. Hoje, então, eu vou estar trazendo um passo a passo como que eu fiz, como que eu elaborei, como que eu pensei em cada um dos momentos e principalmente os cuidados que a gente teve que ter para que ela atingisse essa meta de correr os 21 quilômetros. Era uma prova desafiadora, ela tinha uma prova com subidas, descidas, mas além disso era a primeira vez que estava indo correr a distância de 21 quilômetros. Pode ser que para você que está assistindo esse vídeo, e tenho certeza que vai te ajudar, se é a primeira vez que você está fazendo 21 quilômetros, ter alguns cuidados, como controle de volume, controle da intensidade dos treinos, os próprios treinos de força, a frequência e regularidade desses treinos é fundamental para que você tenha no final do processo uma realização, uma conquista, tá? Essa minha aluna, a Maria Eduarda, ela treina também à distância comigo, então hoje você vai poder entender como que eu faço esse trabalho e principalmente como que eu penso cada uma dessas questões atreladas ao treinamento de corrida e principalmente como que eu orientei ela. Então vamos lá, eu vou começar a apresentar aqui para você na tela e aqui você vai ver então quando a gente iniciou o treinamento. Tá? A gente iniciou lá no dia 2 de abril e aqui está algumas questões, um teste que eu fiz com ela para avaliar a condição que ela apresentava naquele momento, a condição física que ela estava. Tá? Então avaliei e a partir daí depois eu fui fazendo o levantamento das intensidades de treinamento. Ó. Nessa primeira semana o objetivo foi, além de uma sessão de força, depois mais 2 sessões de corrida. E foram 2 sessões onde uma delas uma rodagem fácil, na segunda uma rodagem fácil com 5 acelerações de 100 metros. Ali está escrito embaixo errado, ali, afinal fazer 4 acelerações, não, eram 5 acelerações. Mas o que me permitiu aqui, tá? Aqui me permite eu ver como que ia se comportar após uma avaliação, um treino intenso, eu ter principalmente como que ia ser o fácil para ela, o quanto ela ia conseguir administrar esses ritmos, onde aqui a zona 2 dela era 7,17 a 8,45. E observe que aqui os ritmos dela, o quanto vai evoluir ao longo do processo, tá? Então é bem interessante, no final vocês vão conseguir ver o quanto ela melhorou, principalmente até nas distâncias menores. E aí iniciamos depois a preparação, ela inicia realmente aqui, ó, a partir dessa segunda semana de abril. Deixa eu ver como está aparecendo na tela para vocês. Aqui, está aparecendo certinho. Então nessa segunda semana de abril é que realmente nós começamos os treinamentos, a preparação como um todo. Porque aqui eu vou ter treinos, tanto de treinos de qualidade quanto treinos de rodagem. Num primeiro momento, uma coisa que eu sempre faço é acessar o local onde a pessoa registra os treinos, se é Garmin, Chorus, Strava, o aplicativo que ela usa, e eu fazer uma análise do que ela veio fazendo nesse último tempo dela de treinamento, principalmente os últimos 2 meses. Entendendo o que ela fez nos últimos 2 meses, eu consigo entender o que está faltando, ou o que eu preciso aprimorar, principalmente nesse período inicial, que nós chamamos de período de base. Eu entendendo o que ela precisa, então se ela tem mais carência de velocidade, carência de VO2 máximo, força, que é uma das coisas que ela veio a trabalhar depois propriamente no treino de força lá na academia. Então tudo isso vai me permitindo com que eu entenda e a partir daí eu tome as decisões corretas
referente à preparação dela, tá? Então, só para entender, no início já comecei fazendo alguns trabalhos curtos de ritmo de VO2. Então aqui, esse treino, por exemplo, eram 3 minutos e meio em zona moderada por 30 segundos intenso, numa zona de VO2 máximo. O que acontece? Por ela não ter essa estrutura, esse tipo de treino na rotina dela, pelo que eu pude analisar, eu comecei com estímulos mais curtos em ritmo de VO2, ritmos apenas de 30 segundos, para eu adaptando o corpo dela para as cargas futuras que iam vir. Depois, uma rodagem leve, novamente 45 minutos, mais 1h15 de rodagem, e depois um treino muito parecido com a primeira semana ali, também com rodagem de 40 minutos, depois mais alguns estímulos de 100 metros. E aí, aqui agora a gente já começa a entrar nessa próxima semana aqui, a gente já começa a entrar com estímulos mais longos. Ó. Aqui eu já comecei com estímulos de 1 km. E o que é o interessante aqui? Nesses estímulos de 1 km, eu fui em cima de uma estimativa do V5000 dela. Então, da estimativa que eu fiz a partir lá daquela primeira avaliação, daqueles primeiros testes que eu fiz dela. Então, eu faço a avaliação, eu já faço aqui uma estimativa, um trabalho em cima do V5000 dela, 4 séries de 1000, mais uma rodagem moderada, leve, mais uma rodagem de 1 hora, porque aqui no final de semana nós tínhamos a primeira prova dela, tá? Então, uma primeira prova de 5 km. Então, foi uma prova que até eu sugeri para ela com uma ideia de auxiliar na avaliação dela, de como que ela estava a condição, tá? E aí, nessa primeira prova, que era uma prova com bastante descida, trechos de subida, descida novamente, uma subida forte ao final, ela já fez um primeiro sub 30 minutos aqui, o 5K dela, então 29,06 foi o 5km dela. Então, ó, depois a gente vai melhorar isso ali na frente, tá? Mas ela já fez um 29,06, bem interessante como uma primeira prova no iniciozinho do ciclo. Se a gente observar, nós estávamos aqui na terceira para quarta semana, podemos dizer assim, porque essa primeira semana eu desconsidero muito, porque eu estou mais avaliando a pessoa. E aí ela já usei essa prova de 5 km como uma forma de eu avaliar aquela condição dela naquele momento. Depois vão ter outras ali na frente. Beleza, então seguimos a preparação. Aqui, se aqui nas outras semanas a gente normalmente começou com um treino mais intenso, ó, observe que aqui nós tínhamos normalmente treinos mais intensos, aqui eu já começo com uma rodagem mais leve. Por quê? Porque nós tínhamos prova no final de semana anterior. Aí sim, depois vem algum treino intenso no meio da semana, que aqui eu normalmente gosto de trabalhar essa parte de velocidade, que é esse treino aqui, mais nesse primeiro momento aqui da preparação de um atleta mais experiente. No caso dela, como nós não tínhamos essa experiência, a minha decisão foi entrar mais na segunda metade desse período de base. Então, nós começamos a fazer um trabalho de velocidade, onde aqui eram 5 séries de 200 e depois mais 6 séries de 400 metros, com intervalo de 200 de trote em ambas as séries ali. Observa que os de 200, a primeira parte, eram na subida, tá? Então eram 200 metros na subida, fazendo uma subida forte para 4,33 ou a 5 por quilômetro, por descer 200 trotando. Depois tinha no plano, aí já os trechos planos, 6 séries de 400, que é um treino também bem difícil e intenso. Para um corredor mais experiente, aqui o que eu ia fazer normalmente é ter mais séries, né? Então 10 séries de subida por mais 8, 10 séries de 400 ali. Depois voltamos para mais uma rodagem de 1h20 e depois mais uma rodagem com acelerações fortes ao final ali. Observa que aqui a gente ainda tem bastante rodagens em Z2, tá? E isso aqui já está acabando porque a gente já está na reta final aqui da fase de base. Depois iniciamos mais uma semana, 45 minutos em Z3, 4 séries de 1000, aqui fazendo trabalhos um pouco mais longos agora, então séries de 1 km no ritmo de VO2 e mais uma série de 1.600 na estimativa dela de V10.000. Uma coisa interessante aqui desse tipo já de trabalho que a gente já começa a fazer, aqui a gente já começa a trazer mais especificidade, ou seja, ganhar ritmo, ganhar uma condição mais específica para a prova que ela quer correr, que é principalmente melhorar o 21 km dela lá. Depois, nós tivemos também aqui um treino, um 12K progressivo, então a gente já sai um pouco só daquelas rodagens leves, já começa a colocar um progressivo com um desaquecimento bem leve no final, e aí depois mais uma rodagem moderada no final de semana.
O que eu consegui encaixar com a Maria Eduarda foi interessante, foram 4 treinos na semana de corrida. Então esses 4 treinos ele me permitiu a dar mais qualidade. Então observa que pelo menos na semana eu tinha 2 treinos normalmente com mais qualidade na semana quando eu vou entrando agora para essa parte específica. E isso me permite trazer mais consistência nessa preparação e somado a isso trazer mais, engrossar mais a casca, que eu costumo dizer, que é o fazer com que ela consiga fazer mais treinos de qualidade e chegue com uma bagagem melhor para a prova. Diferente de muitos alunos, que é o caso, que eu preciso fazer uma preparação fazendo 3 treinos na semana para correr uma meia maratona. É ruim? Não, não é que é ruim, mas pensa no final de 12 semanas, 12 para 13 semanas, a pessoa que treinou 3 vezes na semana e a pessoa que treinou 4 vezes na semana, ela vai ter 12 a 13 treinos a mais. No final, isso faz diferença. Isso parece pouco, só 12 treinos, 13 treinos a mais, mas isso faz diferença lá no final, tá? Depois eu sigo na preparação com ela aqui, e eu vou, deixa eu só mostrar aqui na tela para vocês, fazer a troca aqui, aí, ó. Então eu sigo depois na preparação, tá? Que ela fez esse treino progressivo com o final de desaquecimento. Depois eu volto para as rodagens contínuas, mas observa que aqui ela já não é mais só uma rodagem Z2. Agora a gente já começa a botar um pouquinho mais de intensidade, fazendo um pouco mais de quilometragem em Z3, tá? Mas no meio da semana ainda segue com blocos parecidos, ó, aqui também, e aqui a rodagem moderada. Então, isso aqui se assemelha muito. Se olhar essas semanas aqui, elas vão ser relativamente com algumas semelhanças, onde aqui eu trabalho velocidade, depois eu venho trabalhar VO2 máximo, depois retomo um pouquinho para velocidade aqui. E aqui eu volto para encaixando ritmos já mais intensos. O que acontece? Eu tenho que sempre ter muito claro do que eu quero melhorar naquele meu aluno, e além disso, qual é a fase do ciclo que nós estamos. Porque, por exemplo, dentro de um mesociclo, que é o mês normalmente de treinamento, eu tenho pequenos microciclos. Então tem semanas que eu quero um pouco mais de carga, ou seja, volume e intensidade. Tem semanas que eu quero um pouco menos de carga, menos volume, menos intensidade. E eu posso ir mexendo também na densidade desse treino. Então observe que não é algo linear, algo que é sempre igual, sempre a mesma coisa. Não, ela vai oscilar, ela vai ser de forma ondulatória para permitir que eu tenha uma melhor adaptação desse meu aluno. E aí essa forma ondulatória é o que permite muitas vezes que eu consiga fazer essa progressão. Porque se eu quisesse sempre evoluir, se não fosse de forma ondulada, ia chegar um momento que ele ia bater no teto e ia estourar. Aí bate no teto e cai, né? Se eu atirar uma bolinha pro teto agora, ela vai bater e vai cair. Então é isso que acontece com o organismo do aluno. Se eu não preparo ele para ele se manter constante lá em cima, no dia da prova, eu vou chegar na prova cansado e provavelmente desgastado a ponto de não conseguir concluir ela como deseja. Vamos seguir aqui. Eu vou dar uma resumida aqui para a gente não deixar esse vídeo muito longo, mas o que eu quero mostrar para vocês, ó. Depois aqui no iniciozinho de junho já, ó, então eu passei todo o maio da Maria Eduarda treinando, então a gente passou todo o maio treinando, onde chegamos a fazer o treino mais longo dela de maio, foi um treino de 15 quilômetros, tá? E aí eu já começo algumas sugestões aqui que eu coloquei para ela. Bom treino, Duda. Neste treino fazer o uso de 2 géis, o primeiro no quilômetro 6 e o segundo no quilômetro 12. Além disso, levar junto pelo menos 200 a 300 ml de água e consumir durante o treino. Então aqui foi um dos primeiros treinos que eu lembro que eu falei para ela sobre o cuidado com essa parte de hidratação. E principalmente porque nós já vínhamos conversando, e aqui um detalhe também fundamental, que é, ela tem intolerância à lactose e tinha alguns problemas referente a algum consumo de alimento que também gerava desconforto gastrointestinal. E aí eu me reconheço muito nisso, por também ter esse tipo de situações que acontecem comigo no cotidiano de treinos. Então eu fui trazendo alguns elementos para ela, tanto no cuidado pré-treinamento, onde eu sempre trazia para ela algumas informações de o que poderia começar a evitar, o espaçamento entre o consumo de lactose, por exemplo, até um treino de mais longo, porque quem passa por isso sabe que vai ter interferência, que vai ter desconforto. Além disso, alguns alimentos que poderiam gerar um pouco mais de irritabilidade,
conhecidos também como food maps, que geram um pouco mais de inchaço, desconforto gastrointestinal e que, consequentemente, atrapalham a qualidade do treino. E além disso, a gente foi conversando também sobre alguns géis que seria interessante para ela encaixar. Não tenho patrocínio algum, mas vou deixar a sugestão aqui, um que a gente utilizou e que deu muito certo, que foi o Pace-It. Eu não estou com nenhum agora aqui perto, mas é um hidrogel que ele se encaixou muito bem e vim com uma sugestão para ela, como uma forma de trazer mais conforto na suplementação intratreino. Porque para muitas pessoas isso gera desconforto, eu vou deixar até o link da descrição do Pace-It ali para vocês depois aqui, quem quiser conhecer e quem quiser daqui a um pouco adquirir, pode ser uma boa opção. Eu particularmente me dei muito bem com ele. Tenho alunos que se dão muito bem, que eu recomendo ultimamente pela essa composição desse hidrogel que é bem interessante. E aí traz qualidade, traz eficiência para o treinamento como um todo. Deixa eu voltar aqui para minha tela para não me perder. Vamos seguir no assunto. Na semana seguinte aqui, deixa eu ir lá para o junho já, nós tínhamos uma prova de 10K, tá? E a gente decidiu colocar essa prova. E eu falo a gente decidiu porque toda decisão que eu tomo numa periodização de um treinamento para um aluno é algo que foi pensado em conjunto. Eu não posso dizer que único, exclusivamente, só eu pensei aquilo. Não. Eu tenho que deixar muito claro que o aluno ele também tem que querer e o aluno tem que ter a clareza do que vai ser necessário no processo. E ela entendeu muito bem, ela comprou muito bem essa ideia de que o que era necessário fazer para a gente conquistar a meta dela de fazer a meia maratona. E estava disposta a cumprir o que era necessário, entre eles fazer pequenas provas no meio do caminho para a gente ir reavaliando como é que estava o processo de evolução dela. Então vamos lá, vamos analisar como é que foi a prova aqui de 10K. Aqui, 10 km. Então era uma prova onde ela tinha também trechos de descida, mas também bons trechos de subida aqui durante a prova, tá? Então a gente vai ver aqui descidas novamente. E ela foi uma prova que ela acabou sentindo bastante, até por ter saído um pouco mais forte nesse primeiro momento. Se a gente olhar a primeira metade da prova, ela correu toda abaixo de 6 por quilômetro, então muito parecido com que ela teria condições de correr uns 5K, né, perto dos 5 km. E aí depois a segunda metade, onde tinha um pouco mais de subidas, aí um trecho mais acidentado, acabou sentindo bastante o ritmo da prova. Mas que serviu também como um bom aprendizado, tá? Uma boa... Deixa eu ver que não foi aqui. Opa. Aqui. Enfim, ela tinha deixado no dia um feedback para mim, depois a gente conversou via WhatsApp, mas principalmente algumas questões atreladas aqui ao treinamento como um todo, que é importante, tá? Que é importante. Isso aqui me permitiu depois, fazendo uma análise mais detalhada do treinamento dela, onde eu tomasse mais conhecimento como que ela poderia se comportar no sentido da meia maratona, ou seja, fazer uma saída muito forte e acabar prejudicando. Então, por isso que em alguns momentos eu encaixei muitos treinos progressivos, não deu tempo também de nós fazer algumas outras estratégias para testar pelas 12 semanas barra 13, agora não lembro certo, que nós tínhamos até a prova dela alvo, que era a meia maratona. Então eu tinha que mais pensar em deixar ela em condições de chegar e concluir um bom 21 do que ficar testando estratégias. Agora nós dando continuidade no treinamento, eu vou ter mais opções, vou ter mais tempo para trabalhar essas outras questões. Aí o que eu optei naquela semana, como nós tínhamos uma prova de 10K, ela fez um treino um pouco mais também de volume, que foi um 12 km, aqui nessa semana. Quem sabe ela poderia ter ido melhor na prova se nós tivéssemos feito uma semana com um pouco menos de volume e carga de treinamento, porque ó, nós fizemos um 8K na segunda, depois teve um 4 de 8.000 mais um V10.000 de 2 km, depois ela teve um 12K para depois fazer uma prova de 10K. Pô, foi uma semana com bastante volume, bastante carga. Só que, muito claro, a nossa meta era a meia maratona. Então tinha que deixar em condições de fazer uma boa meia maratona. O 10K era apenas uma prova complementar. Seguimos na semana seguinte, ó, e aí aqui entra um ponto fundamental de entender. Ó. Eu falei ali anteriormente, quando a gente pensa em periodização, a gente tem que ter claro que tem microciclos, ou seja, semanas mais intensas, que são semanas que a gente chama de semana ordinária, de choque, e tem semanas mais leves, que são normalmente são semanas estabilizadoras ou regenerativas.
E essa semana aqui era uma semana que eu chamei uma semana de choque na periodização dela, que era uma semana ordinária, aqui uma semana de choque, porque ela tinha mais volume e intensidade de treinamento aqui, tanto por causa da prova, quanto também desse treino que era intenso, mas o volume geral da semana que era um pouco maior. Então, tudo isso eu tinha que ter claro que ela ia ter uma geração de estresse maior. Então, na semana seguinte, o que eu fiz? 3 treinos na semana. Reduzir o volume e a quantidade de treino na semana. Claro que aqui nós já fomos, ainda era um treino com bastante qualidade, que deu um treino de 17 quilômetros, mas ao mesmo tempo ela tinha mais um dia de descanso, onde normalmente nas outras semanas ela tinha apenas um dia de descanso, aqui nós tínhamos 2 dias off total para ela recuperar. Vamos lá, seguimos aqui na nossa preparação. E agora aqui eu já começo a entrar numa reta final, porque a gente tem que ver que aqui já está a meia maratona. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês na tela. Tá, ó, ali embaixo está enxergando a meia maratona. Então eu tenho mais uma semana de bastante qualidade, que foi essa semana aqui, um 6 km, depois um 4 de 1.200 que nós tínhamos em zona de limiar, que é um treino difícil, desconfortável e que é extremamente desafiador para quem está se fazendo uma preparação, tá? E eu costumo usar muito esse tipo de treino para atletas mais experientes, até treinos mais extensos, assim, com 1.500, 1.600. Não foi o caso da Maria Eduarda, porque a gente acabou usando apenas um treino, não, foram dois treinos, que foi nessa semana anterior, que ela teve um 2.400 mais 3 de 1.200, e depois essa semana que eram 4 de 1.200. O que é a diferença, tá? Em alguns casos, alguns alunos eu consigo fazer um mês de trabalhos de limiar, ali, 1 mês e meio de trabalho de limiar. Mas por que não foi possível? Porque nós tínhamos uma meta e nós tínhamos que cumprir aquele 21 km naquelas semanas ali que estavam previstas. Depois, ao final, nós entramos para aquela semana que antecede a prova, e aqui para muitos já dizem, uma semana de polimento, considero ainda que não. Tá? Considero que ainda não é uma semana de polimento, porque não vi a necessidade da Maria Eduarda fazer uma semana de tanta intensidade, de tanta redução assim, uma redução tão drástica de volume e nem de carga de treinamento ainda, por ser a sua primeira prova. Tá? Por ser a sua primeira prova, não via tanto essa necessidade. Então a gente fez um 6K ainda aqui na segunda, depois na quarta tinha um 4 km de rodagem e depois mais 4 de 300 por 200, um 10K, que aqui eu acho bem interessante esse 10K, tá? Que era um 10K moderado e ela correu muito próximo do que ela correu lá no dia da prova dela de 10 km. E a gente começa a observar aqui um pouco mais de consistência nos ritmos, ó. Se naquela prova, uma coisa que ela aconteceu foi os primeiros 5 km correndo sub 6 por quilômetro, aquela já saiu bem mais conservadora, saindo 6,45, estabilizou no 6,24, 6,23, lá no quilômetro 7, 6,22 de novo, finalizando aqui o treino um pouquinho mais forte, fazendo aquela reta final um pouquinho mais forte, mas o último quilômetro 6,16. Então, observa que isso aqui é um ganho de consciência, entendendo o que ela vai ter que encarar ali na frente, e é mais próximo do seu ritmo-alvo de prova da meia maratona. Então, essa construção ela é muito semelhante com outros alunos que eu já fiz, onde a gente teve também 12, 13, 16 semanas de preparação para uma meia maratona, e seja aquela pessoa que correu uma meia para 1h45, 1h30, a estrutura é muito semelhante. O que vai mudar? Muitas vezes o volume de treino, quer saber se uma pessoa vai ter um pouco mais de volume, ou ela vai ter um pouco mais de intensidade, mais séries em algumas determinadas situações, mas no caso da Maria Eduarda, isso aqui era suficiente para a gente cumprir a meta da meia maratona dela para o tempo que ela queria atingir. Tínhamos mais uma rodagem aqui no final e depois abrimos a semana, tá? Aqui nessa semana, e aqui eu gosto sempre de destacar, nessa semana eu pedi para ela não fazer treino de força. Tá? Nessa semana aqui eu pedi para... Pode ver, ela vinha muito consistente todas as semanas, com 2 treinos na semana de força, mas nessa daqui eu pedi, tira o treino de força. Em outros casos, para outros alunos, eu poderia até colocar aqui um 4º treino nessa semana, somado à prova, aqui no dia 2, poderia ter colocado. Já fiz isso outras vezes com outras pessoas. No caso da Maria Eduarda, eu tomei a decisão de não utilizar. E por que eu tomei a decisão de não utilizar com ela
um treinamento aqui. Porque nós viemos aqui num período onde, antecedendo um pouco a prova, agora eu não vou lembrar o certo aqui, mas nós viemos num período mais cansada, fadigada, estressada como um todo, enfim, questões pessoais, questões de ciclo hormonal como um todo. E eu tomei a decisão onde o meu objetivo era ela descansar mais naquela semana, porque condição física ela tinha treinado bem, fez um ciclo, como vocês viram, a planilha praticamente toda verdinha, sendo extremamente regular, extremamente consistente no processo e dedicada do início ao fim, em todo o treinamento. Dava algum imprevisto em algum treinamento? Vinha, me dava um feedback, relatava, eu ajustava na próxima semana. Então, isso foi um trabalho muito em conjunto, muito bacana. Então, nessa semana, a minha decisão foi, ao invés de gerar mais um agente estressor, um treino que não ia ganhar mais, porque eu já tinha ganhado o necessário, eu decidi de colocar 2 treinos na semana para uma manutenção da condição, fazer essa semana de baixa de carga e intensidade para fazer esse processo de polimento dela e depois, na sequência, a gente fazer uma boa prova de 21. Então vamos lá analisar como que foi o 21 km dela. Aqui, ó, era uma prova com bastantes descidas, mas também boas subidas, tá? Mas fez uma prova extremamente controlada. Voltando aqui, ó, se a gente saiu lá para 6h45 aquela rodagem de 10K, aqui, ó, já saiu 6h19, 6h16, 6h09, 6h04, 6h25 e bem, perdão, aqui é o quilômetro 9, tá? Mas vamos lá, voltamos aqui no 1. Observa aqui do 1 ao 8, ó, chegou no quilômetro 6, 7, 8, foi extremamente igual, ó. Depois sim, agora vamos lá para o quilômetro 9, 6h19, 6h29, pegando trechos de mais subida, subindo 10 segundinhos por quilômetro, muito bom. E aí, consequentemente, no final aqui, eu tinha 2 subidas bem grandes, que é no quilômetro 19 e 20, que subiu o ritmo, mas mesmo assim ela conseguiu fazer uma conclusão muito boa. Chegou na reta final, a perna estava cansada, e aí, mas concluiu extremamente bem. E aqui, se eu não me engano, ela deu também um pouco mais alto esse ritmo aqui, que ela deixa eu ver se ela deixou um feedback, foi aqui, não foi aqui que ela deixou o feedback, mas foi lá no meu WhatsApp que ela tinha esquecido de desligar o relógio no final. Mas o que é a ideia aqui, tá? É mostrar sobre como essa estrutura permitiu com que a gente conseguisse bater a meta dela de correr uma meia maratona. E, cara, sendo bem sincero, é uma prova que a meia maratona ela gera um desafio muito grande para muitas pessoas, e fazer isso em uma preparação mais enxuta, mais enxugada, não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que consegue. E muitas vezes uma prova com bastante subidas e descidas como era essa, ela é necessário ter um trabalho de desenvolvimento muito grande dessa parte física, mas também emocional, pelo que vai enfrentar ali na frente, tá? E aí conseguimos bater nossa meta de completar a meia maratona e correr para casa das 2h16, que era uma boa meta que nós tínhamos. Então, eu gosto sempre de deixar claro para a pessoa e entender que todo o processo de treinamento, ele exige uma individualização, e que não é todo mundo que vai conseguir seguir esse processo, vai conseguir cumprir todas as etapas. Por isso que não é para todo mundo que vão ser 4 treinos na semana, ou 5 treinos na semana, ou 3 treinos na semana que a gente vai conseguir atingir aquela meta, aquele objetivo, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua individualidade, e isso deve ser pensado e tratado na hora da preparação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir ele, e se conhece algum amigo ou alguma amiga que também vai se beneficiar assistindo como se preparar para uma meia maratona, eu recomendo que você compartilhe com ele e deixe o like aqui, e também não deixe de comentar para deixar sua opinião, e eu quero saber o que você achou desse tipo de conteúdo. A gente se vê numa próxima aula. Se você quer se tornar um aluno meu, link da descrição, e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!